Olá, este é o Assembleia Convida e nós recebemos o deputado João Caramês, do PSDB, e os seus convidados. Sarkis Karamekian Júnior, que é radialista, militante e fundador da Câmara de Comércio Brasil-Armênia e também da Associação Juventude Armênia. Batuli Kamis, que nasceu em Damasco e há 3 anos está no Brasil. Ayub Masih, o Sani, que nasceu no Afeganistão e há pouco mais de 1 ano foi acolhido no Brasil pela Igreja Presbiteriana da Penha. Segundo a Organização das Nações Unidas, a guerra na Síria já gerou mais de 5 milhões de refugiados, metade da população forçada a deixar suas casas. E é por isso a maior crise humana da nossa era. Portanto, nós vamos discutir a questão dos refugiados no Brasil. Muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia SP. Prazer conversar com o senhor e com seus convidados, deputado. Mais de 2.000 refugiados sírios vivem aqui no Brasil, de um total de quase 5 milhões que foram expulsos de seu país pela violência da guerra. Acompanhe agora os números. A Guerra Civil da Síria já dura 5 anos e 8 meses. O estopim, em 15 de março de 2011, foram as manifestações de oposição ao regime, reprimidas brutalmente pelo exército de Bashar al-Assad, que governa o país há 16 anos. O levante aconteceu durante a insurreição da Primavera Árabe, período em que as populações de países árabes, como Tunísia, Líbia e Egito, se revoltaram contra os governos de seus países. De acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a guerra já provocou mais de 300 mil mortes e desalojou quase 12 milhões de pessoas de um total de 23 milhões de habitantes. O país segue em situação humanitária e econômica catastrófica. A oposição ao governo de Assad é dividida entre grupos rivais e, embora comande mais territórios, o regime controla as regiões mais populosas. Segundo os dados do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, órgão ligado ao Ministério da Justiça brasileira, 2.077 sírios receberam status de refugiados no Brasil de 2011 até agosto de 2016. É a nacionalidade com mais refugiados reconhecidos no Brasil. A guerra na Síria já provocou quase 5 milhões de refugiados. É a pior crise humanitária em 70 anos. Deputado, primeiro, suas boas-vindas aos convidados e por que deste programa numa casa de leis. Aliás, falar da extensão do seu mandato, o cuidado que tem com esse tema. Deputado, primeiro, sua saudação aos convidados. Bem, boa tarde a todos. Quero aqui mais uma vez agradecer à TV Assembleia por essa oportunidade, num tema que nos comove bastante, aliás, a todos nós. Então, para mim é uma alegria muito grande, Jorge, poder estar aqui com vocês novamente e poder trazer um pouco da experiência dessas pessoas que estão aqui no Brasil à procura de uma nova vida, à procura de paz, de trabalho, de educação, enfim, à procura daquilo que realmente todos nós temos direito. Sim. Sarkis, vamos falar sobre esse tema que interessa a todos, né? Sim. Nós brasileiros, mas é um tema que hoje é planetário. Mundial. Sim. O que falar sobre isso e também da acolhida que o Brasil oferece aos refugiados. Cumprimento você também, ao meu amigo professor Caramês. É um tema de fato mundial, que lamentavelmente os acontecimentos são bem trágicos. O Brasil é um país pacífico e pacificador, acolhedor. É um país mãe, como se diz, não? E então acolhe os refugiados, os estrangeiros. Eu sou filho de imigrante. Meu pai Mas veio, é paulistano, nascido sou paulistano, aqui, né? Sou paulistano. Eu tenho orgulho até de falar que sou brasileiro, descendente de filho de armênios. E então o Brasil como acolhe, porque aqui por termos, graças a Deus mesmo, temos que dizer paz, oportunidades, temos campo aqui. Então temos um país, como eu disse, pacífico e pacificador. E isso faz com que as pessoas, quando têm um conhecimento do nosso país, busquem o nosso país, porque aqui eles encontram a paz e a liberdade. Como assim liberdade? Um exemplo do próprio povo armênio. Hoje o que acontece na Síria é uma cópia do que aconteceu há um século atrás, em 1915, com a própria nação armênia. Sim. Então, o que acontece que a gente vê
situações e acontecimentos muito tristes, como bebês morrendo afogado, o pessoal vai atravessar de navio em condições péssimas, perigosas, morrendo também, etc, etc. Isso aconteceu muito com a nação armênia um século atrás, quando ocorreu o genocídio armênio. Sim, lá com mais de 1 milhão. 1,5 milhão de armênios que foram perseguidos, mortos pelo Império Turco Otomano. E isso que a gente vê hoje na televisão, esses atos totalmente tristes e condenáveis para o nosso planeta Terra, a gente vê uma cópia com o que aconteceu com os nossos antepassados. Quando Estamos repetindo os erros do passado, Sarkis. Mas por quê? Porque quando não se condena um erro, não se reconhece o erro? Não se reconhece um erro, é claro que o presente e o futuro vão, muito provável, vão seguir a mesma... Como é o caso, desculpa, como é o caso do genocídio da Armênia, né? Que não é reconhecido. Bem colocado pelo deputado Caramês. Não é reconhecido. Tanto é que, Caramês, você me permitir. Sim, por favor. Acrescentar, bem colocado por ele, em 22 de agosto de 1939, estou falando de 5, 10 anos atrás, o Hitler disse: quem lembra do genocídio armênio? Com isso ele se fortaleceu e cometeu outras barbaridades. Serviu terríveis. De inspiração para o nazismo. Claro que serviu, porque se fortalece. Se o genocídio armênio fosse reconhecido na época... Isso foi lá em 1915. Exatamente. Completou ano passado 100 anos. 100 anos, 101 vai para 102 anos. Muito provável, não só o Hitler, Ruanda, Bósnia, sim, Darfur, que também foram terríveis acontecimentos, áreas de conflitos, de mortes lamentáveis acontecidos que houveram também nessas regiões também não é impune, a liberdade fica impune. Então, quando a impunidade não ela tem a sua liberdade, o que vai acontecer no presente e no futuro? A mesma coisa. Vamos reproduzir. É o que acontece hoje na Síria. Sim. Então, aliás, as imagens que vimos... É o velho ditado, né? Já que aquele roubou e não aconteceu nada, eu vou roubar também. Exatamente. A gente vê as imagens, inclusive, aqui na tela ao fundo, e são tão familiares. Estava falando, olha, já uma cidade bonita, constituída e arrasada. Aliás, bonita e também de um comércio que era um comércio muito forte, a cidade de Alepo, onde meu pai nasceu, na cidade de Alepo, na Síria. E veio para o Brasil em 1960. Você chegou a visitar Alepo? Conheceu Alepo? Sim, eu conheci. Mas por isso que ela viu com tanta familiaridade, né, as imagens. Ela falou, olha, aquilo... E era uma cidade muito bonita. Aliás, o país Síria é um país bonito, um país forte, um país de progresso, de um povo trabalhador, um povo que sabe o que quer, em busca dos seus objetivos de crescimento, objetivo de família, etc, etc, Jorge. E o Brasil acolhendo os irmãos que vêm nessa condição, né? Essa que é a questão. Como eu disse, país pacífico e pacificador, acolhedor, uma mãe, um país que tem a liberdade. E essa liberdade, muitos armênios têm o nome que colocam em seus filhos, principalmente na época do genocídio armênio, de liberdade. Tanto no homem como na mulher, que chama-se o homem Azad e a mulher Azadurri. Por que disso? Por que colocar o nome num filho, não liberdade? Qual é seu nome? Eu me chamo Liberdade. Tantas perseguições. Olha isso, que tantas coisas. Porque o povo armênio foi muito perseguido pelo Império Turco Otomano. Mas foi muito, muito e muito. Com isso, a Armênia perdeu, se eu não estiver equivocado, 87% de seus territórios. E até hoje, um exemplo, o Monte Ararat, onde parou a Arca de Noé, segundo a Bíblia, na Armênia, território turco até hoje. Outras cidades como Marash, Bitlis, Ardahan e outras, se eu não me engano, são 12 cidades armênias que foram roubadas pelo Império Turco Otomano. Então, isso fez com que os armênios colocassem o nome de liberdade no homem e na mulher também. Sim. Vamos perguntar para a Batuli se ela sente essa liberdade aqui no Brasil. Conte um pouco da sua história. Então, eu sinto muita liberdade no Brasil, porque lá talvez tenha preconceito entre uma religião agora por causa da guerra. Faz tempo que eu saí de lá, mas bem quando eu estava lá, começou o conflito, começou também essa briga de religião, essa briga de governo. E
começou, tem essa diferença, sou muçulmano ou se é católico, e começou essa guerra. Como que ele falou? Capital econômico do Damasco, da Síria, é Alepo. Damasco é a capital, mas o capital econômico é Alepo. Agora está tudo destruída. Eles destruíram tudo. Tipo, como que vem alguém destruir São Paulo pro Brasil? Faz muito sentido, né? E agora tá muitas cidades que estão destruídas lá. E eu sinto liberdade aqui, sim. Não sofri nenhum preconceito no Brasil, graças a Deus. E isso é bom porque isso, tipo, você já sabe que não vai ter guerra nunca no Brasil. Sim. Porque tem esse paz, essa liberdade, você sente que o próximo é seu irmão. Você não sente essa diferença entre religião ou qualquer raça. E nem ódio. Isso melhora muito a situação de um país ou qualquer lugar que seja. Sim. Vamos perguntar também para o Sani. Seja bem-vindo. Você também sente essa liberdade aqui no Brasil? Ele está há menos tempo aqui, né? Sim, tá eu estou aqui um mês. Esse mês já acabou um mês. Um mês. Eu, na verdade, sou São Paulo, não outros estado, Rio, não. Eu venho aqui, eu não sabe Brasil. Já fala bem o português? Já entende também bem o português? Bem, fala sou melhor. E qual foi a primeira palavra que você aprendeu aqui no Brasil? Será que ele lembra? Será que lembra qual foi a primeira? Sim. Eu venho aqui, minha história, eu lá no aeroporto, eu não sabe português. Eu falo com um mercado, eu quero chip, porque eu coloco chip no meu celular, pode ligar com meu pai, minha mãe. Avisar que chegou. Avisar que chegou bem. Sim, ele não entende que eu falo inglês. I want to SIM card. He said, como? Que falava assim? Já veio a primeira dificuldade. Eu não sabe. SIM card, que é o chip do telefone celular. A dificuldade é a língua. Onde a for. língua. Meia hora, eu pude brigar com ele. Eu quero chip. Eu falo com ele, eu quero SIM. Ele fala, ok, eu não sabe. Espera um pouquinho. O pessoal chega, ele fala inglês. Ele pode conversar com você. Depois, meia hora, ele vem aqui. Ele paga meu chip. Depois eu pude ligar com minha família lá no Paquistão, tudo certo, eu lá no aqui. Depois, eu não sabe São Paulo. Sim. Não tem. Você tinha alguma ideia do que era o Brasil? Do tamanho, da dimensão do Brasil ou dos brasileiros que estão aí no mundo afora também, seja no futebol, né? Muito conhecidos. Só viu televisão no Brasil. Play soccer, joga futebol. Sim. Joga bom. Brasileiro joga bom. Joga bom. Sim. Só conhece lá no televisão. Sim. Outro não. Depois eu quero que moro no hotel. Eu falo com o motorista, eu quero hotel aqui. Ele fala, ele não sabe inglês. Sim. Então depois, mesmo tempo, lá na minha igreja, um pastor refugiado, o nome dele Javed. Ele pode conversar com o telefone. Sim. Meu língua são país urdu. Sim. Agora é importante, né, deputado, saber o porquê da escolha do Brasil. Sim. O Brasil, tudo bem, essas portas abertas, essa condição de recepcionar estrangeiros, mas por que o Brasil? Você tinha já parentes, amigos aqui no Brasil? Isso que... Não tem nada aqui. Não amigos, não conhece o Brasil. Porque lá no Paquistão, eu prosecuto. Eu cristão, minha namorada muçulmana. Meu trabalho lá no Paquistão, eu tenho manager de uma empresa L'Oréal. Tinta é L'Oréal. L'Oréal. De tinta de cabelo, é isso? Cabelo. É. Eu também sou cabeleireiro. É. E eu professor cabeleireiro lá no Paquistão. Então, de ela muçulmana. Então, ela família não gosta para mim, porque eu cristão, dela muçulmana. Ela pode pegar para mim, pode muito machuca. Lá no Paquistão, muçulmano não gosto. São separados? Há um muro que separa, digamos, os cristãos e muçulmanos? Por favor. O que está dizendo, Jorge, é que ele até antecipou um pouco lá, e nós tivemos um pastor que traduziu. A família da noiva dele, da namorada dele, não admitia que ele fosse cristão.
Tira a minha religião. Tirar a religião dele. Então ele tem marcas em todo o corpo aí de tortura. De tortura? De tortura para que ele pudesse, né? E se troca de religião sob tortura, deputado? É Não isso, possível? Maduri? Como é que... A Maduri explica melhor aí. Então, o que eu acho? Eu achei muito estranho. Quando ele falou, eu falei, tipo, na Síria é bem diferente, todo mundo sobrevive junto, não tem essa diferença. Ele falou que nem podia nem falar com um católico. Tipo, se ele é muçulmano, ele não pode nem falar com ela. Porque ele está no Afeganistão, né? Paquistão. Paquistão. Ali ela já está na Síria, que é uma coisa totalmente diferente. Diferente, É honesto, claro. é outro país. Então lá, a situação da religião, eles convivem. Sim. Lá no Afeganistão já não convivem, né? Eu Da acho maneira que- como convive aqui. Ou a Eu convivência acho que- não era pacífica, né? No É, caso ali exato. do Eu acho também Paquistão. que é coisa de desenvolvimento do país, né? Porque eu acho o Afeganistão, quando eu escutei isso, eu achei muito estranho, porque ela não tem isso. É verdade, não tem como casar com outra religião, mas ninguém mata ninguém, já separa de boa, sabe? Mas não tem ninguém mata ninguém. Até certo, é de boa. Tipo, eu achei muito estranho, eu fiquei muito triste por causa dele. E isso também a gente pode entender aqui no Brasil. Eu tô aqui, ele tá aqui, a gente tá conversando. Isso significa que o Brasil, ela fez, não é só a parte que ela abre as portas para os refugiados, também ela tem um significado muito grande, que ela também juntou todas as religiões. Não tem mais essa briga, não tem mais essa de, você é do outra religião, então eu não falo com você. Lá na Síria também é assim, era antes da guerra. Agora, a mesma essa briga também. Como tem também grupos, né, terroristas que surgiram lá, como Estado Islâmico. Radicais, que também surgiram lá por essa briga. E Sim. começou de novo toda essa briga. Depois todo o desenvolvimento que passou, Sim. a gente perdeu tudo de novo por causa da guerra. Olha isso, Sarkis, o seu comentário sobre isso, inclusive, que aqui no Brasil se fala muito no ecumenismo, né? As várias religiões que se processam com respeito. Sim. E mais, o sincretismo, pessoas que professam mais de uma fé, né? Sim. Aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, por exemplo, você não vê esses tipos de acontecimentos, né? Aqui há também a mistura. Esse casa com aquele casa com esse, seja a religião que for, seja o hábito, a tradição, o costume. No Brasil você não vê isso daqui. Então você vê, há um respeito, né? Há uma, como é que eu posso falar? Uma tranquilidade sobre esse aspecto, né? Então já nos outros países já tem uma certa, como é que eu posso dizer? O preconceito, já tem uma barreira, né? Sobre isso daqui. No Brasil isso não acontece. Você vê, inclusive, é uma mistura de raças aqui, né? No nosso Brasil. Fulano casou com ciclano, é da religião tal, da raça tal, da cor tal. Normal isso daqui. Afinal, somos todos filhos de um único Deus, né? Então, É verdade. o respeito deve se haver, né? E o amor ao próximo também, principalmente os dois, né? Respeito e amor. Mas o fato que eu acho das pessoas numa situação como essa, de refugiado procurarem o Brasil, Jorge, é uma coisa que acontece assim, acho que naturalmente. É uma coisa divina. Sim. Sabe? É a mão de Deus que está sendo colocado concordo, ali. Eu concordo. Sabe? com Porque não nisso. tem outra explicação. Nós aqui no Brasil, uma grande maioria das pessoas ficam insatisfeitas com qualquer coisa que aconteça na vida deles. Mas nós nunca passamos por uma dificuldade como eles passaram. Sim. Imagine nós aqui, se um dia, Deus o livre e guarde, acontecer alguma guerra aqui no Brasil, eu tenho dúvida que a gente consiga sobreviver em um outro país. Por quê? Porque nós estamos acostumados a estar juntos com a família, ter trabalho em que pese está o desemprego hoje aí assolando o nosso país, mas nós sabemos que, num determinado momento, nós vamos recuperar essa situação e o povo começa a ter seu emprego, etc. e tal. Então, acho que é uma coisa mais divina do que outra coisa, porque eles não sabiam o que acontecia no Brasil, ela também não, mas vieram para o Brasil. Sim. Como meus avós vieram também da Itália Concordo e com da você. Espanha, na época da guerra, vieram para o Brasil. Sabe? É uma coisa assim, acho que... O Brasil sempre acolheu naturalmente, historicamente, né? exatamente. Sim, Os sim. estrangeiros Exatamente. e tal. E é por isso que nós temos essa quantidade de população diferente dos países da Europa, Sim. que são bem menores, né? É verdade. Então, hoje nós temos 65 milhões aproximadamente, ou um pouco mais de refugiados, 65 milhões e meio mais ou menos. Isso Hoje, no mundo, no né, que você mundo, falou. no planeta. No No planeta. Sim. Isso representa, é como se fosse a população do Reino Unido
ou da França. Quer dizer, nós temos uma Quase França... a metade da nossa, 200 milhões. para Mas quando a gente fala nesse número total, no globo, 65 milhões, e segundo o CONAR, são só 8.863 refugiados. Não é muito pouco, deputado. Esse também eu acho que... Será que o Brasil não teria condição? Aí eu vou provocar o Sarkis aqui também. Se você permite, eu Lógico, posso por favor. responder. Brasil e Síria, Armênia, é uma distância de 20, 22 horas de viagem de avião. Os refugiados, para virem de avião, já têm a dificuldade financeira. Então, isso impede com que eles venham com um número maior para o Brasil. A distância, a língua... Pois não, deputado? Não, mas tem um outro detalhe. São 65 milhões, mas você contando os refugiados, aqueles que têm pedido de asilo, Sim. e o deslocamento interno. Sim, Que também é tem aquele isso, que não atravessou a fronteira, ele foi obrigado a sair da sua casa. Foi expulso da sua casa, Isso. mas não atravessou a fronteira para viver em outro país. Né? Também. É um total geral. Exatamente. E a distância também, e a língua também. Então, por exemplo, há muitos armênios e sírios também que saíram de lá e foram para a Península Árabe, porque é a mesma língua. A Península Árabe é composta de 23 países. Então, o sujeito, ele perdeu na Síria, certo? Que nem a família dela foi para o Egito, é a mesma língua. O mesmo hábito, praticamente, os mesmos costumes. Eu tenho primos Não foi meus... primeiro para o Egito? Para o Egito, lá, de e lá depois vieram veio para o para cá. Brasil, exatamente. Tenho primos meus que saíram da Síria, que perderam tudo, foram para o Líbano. Também é uma comunidade armênia muito grande lá, deputados armênios no próprio Líbano. Outros foram para o Kuwait, para a Jordânia, dentro da Península Árabe, que são 23 países. E a distância é perto, é próxima. De avião você vai 1h30, 2 horas no máximo. Sim. Síria para a Armênia é 1h30, Líbano para a Armênia é 1h30 de avião. Então eles, para vir para cá, então eles já pegam a dificuldade financeira. Sim. Então vai pegar um avião, vai fazer 500 escalas. Ou seja, a logística não é apropriada para esse imigrante que escolhe o Brasil. E como é que eles vêm para o Brasil e como é que vieram? Até antecipei se você fosse fazer essa Por pergunta favor, para nós mim. vamos lá. Exatamente. Quando chega no caos, em última situação, então eles falam, bom, vamos se sacrificar, vai levar 1 semana, vai levar 2 semanas, vai levar X dias para chegarmos até o Brasil. Antigamente, os imigrantes armênios que vieram para cá, a primeira veio até antes de 1915, antes do genocídio armênio, que na verdade o genocídio armênio, a matança com os armênios, ocorreu antes de 1915, 1886, 87, 88, onde as cidades ficaram vazias. Alguns armênios vieram naquela época para o Brasil de navio. O meu pai veio de navio para o Brasil, 33 dias de navio. A situação era outra, o mundo era outro, as condições eram outra, a vida era outra, tudo era Mas diferente. essas levas de imigrantes vieram também por ocasião das guerras, né? Primeira Então, Guerra Mundial, Segunda Vamos Guerra chegar Mundial, na o Brasil Segunda Guerra recebeu Mundial. muita gente. Muita gente. Muitos italianos vieram para cá. Italianos, Espanhóis. japoneses, espanhóis, bem lembrado, Caramês. Caramês. Exatamente. Bem lembrado do Caramês. Aliás, e todos eles que vieram para cá, árabes, gregos, espanhóis, trouxeram desenvolvimento para o nosso país. E hoje, graças a Deus, o Brasil tem esse desenvolvimento também através dos imigrantes que vieram de navio. A maior parte vieram de navio na Segunda A Guerra. minha avó italiana, ela veio, com 11 anos de idade, ela veio no coisa do navio. No porão do navio. Cargueiro, terceira classe. Terceira, que era a última classe. Exatamente. E a escolha pelo Brasil, no caso da família? Olha, é aquilo que nós estamos comentando aqui, é uma coisa natural, sabe? Quando chega no momento onde as pessoas... O único refúgio é o Brasil, apesar de tudo, todo o sacrifício, porque para você ver, no porão do navio, quantos dias não levou para chegar aqui? Pois é. Não, mas eu digo, no caso dos espanhóis, eles teriam a opção de ir para a Argentina, que no começo do século passado era mais desenvolvido que o Brasil, né? O centro capitalista da América do Sul era Buenos Aires. Aí acabaram vindo para o Brasil. Tanto é, Jorge. Entre Brasil e Argentina, eu prefiro o Brasil. Brasil, claro, sem dúvida. E tanto é que... Nenhum preconceito aqui, não. Tanto é que o que você está falando é uma verdade. Sendo que as cartas, mandavam carta para os parentes, professor João Caramês, rua tal, CEP tal, por exemplo, cidade Buenos Aires, país Brasil, ou cidade São Paulo, país Argentina. Muitos armênios aconteceu isso, a carta não chegava.
Nunca chegava, isso daqui. Sumia a carta. Eu não me lembro o nome de quem era o presidente americano. Em 1962 ou 63, ele fez um discurso em São Paulo ou Rio de Janeiro. Fugiu o nome dele. Ele disse: todos os países latino-americanos vão andar atrás do Brasil. Embaixador argentino protestou, Sim. uruguaio protestou contra nós brasileiros. Ele falou em 1962, 63, algo assim. Hoje, 2016, todos vêm atrás do Brasil. Ele vaticinou. Exatamente. E acrescentando o que o deputado Caramês disse, o Brasil é um país que desenvolve, vai retomar com certeza, vai crescer. Isso, a sua colocação foi totalmente positiva, muito pertinente, deputado, porque é um país de progresso, é um país de desenvolvimento, é um país que tem tudo para continuar Mesmo crescendo. vivenciando essa crise, Mesmo. com muitos desempregados, eu tenho que perguntar para o Sani também sobre isso. Você veio de avião para cá, não foi aquela coisa do navio, de vários dias de viagem, foi de avião que você veio. Tá. Como é que foi? You come to Brazil the airplane. Airplane, sim. 20 horas. Pessoal. 20 horas de 20 avião. horas, viagem. Tá. E a chegada aqui... Conexão, final do Dubai. Conexão em Dubai. Dubai, primeiro Dubai. Connection to Dubai. Sim. Depois, 14 era Dubai to São Paulo. Muito longe. Então, eu vim aqui, pude conversar com o pastor Javed. Ele falou para mim: você é cristão ou muçulmano? Eu falo: eu cristão. Ele segura minha mão. Ele veio para cá com a igreja presbiteriana Penha. Eu pude conversar com o meu pastor Amori. Sim. Ele é muito bom. Ele muito bom no coração. Eu tenho aqui 1 ano e 1 mês. Ele paga minha casa, comida. Ele fala para mim todo dia o que quer, Sani. Uma ação social da igreja também. Sim. Né? Sim. É isso Muito que eu juventude acho armênia, importante. Eu acho, o que me moveu a convidá-lo, Jorge, é para mostrar para os nossos telespectadores, São Paulo, para o Brasil, tudo isso que eles falaram do Brasil, né, a beleza, o povo amável que o Brasil tem, acolhedor, mas, sobretudo, mostrar que existem pessoas aqui que se preocupam, que fazem algo para ajudá-los, como, por exemplo, a Associação Juventude Armênia, né? Estivemos lá onde eu tive o prazer de conhecer a Batuli, a tia dela, né? Enfim, conheci outras pessoas lá. E me contaram o que eles fazem, o trabalho que eles fazem, o trabalho social para poder encaminhá-los. Então é uma criança que precisa de um médico, de um pediatra, que precisa de um dentista, de escola, enfim, todo esse trabalho eles se prontificam a fazer. Esse colchão social, né, esse guarda-chuva de proteção, a gente vai falar mais no próximo bloco do Assembleia Convida, que volta em instantes. Estamos de volta no Assembleia Convida, hoje recebendo o deputado João Caramês do PSDB e os seus convidados. E no bloco anterior, deputado, falávamos aí desta ação social, né, desses agentes, desses anjos da guarda, vamos falar assim, né? Essas pessoas que protegem refugiados aqui. E eu já provocava antes do início do programa o Sarkis para falar do projeto Experimente Nascer de Novo, é isso? Exato. Experimente Nascer de Novo? Como é que é isso? Exatamente, é um projeto da Associação Juventude Armênia, cujo o nome é Experimente Nascer de Novo. Um projeto voltado, Jorge, às crianças vítimas da guerra na Síria. Mas quando você diz crianças, não são apenas elas, são suas famílias também, que o nosso nobre deputado teve a oportunidade de conhecer em uma das ações que a Associação Juventude Armênia realizou, que foi o Dia das Crianças, né? Foi, Sim, Dia das deputado Crianças. Caramês. Ele também esteve presente Conta lá. depois, deputado, sobre o Dia das Crianças aí. Sim, e foi muito satisfatório, muito alegre a presença dele, abraçou o nosso projeto. Aliás, já tem tempo disso daí, do trabalho que ele com a nossa associação. E nós fazemos um trabalho com estes refugiados.
Quais os tipos de trabalho, você pode estar me perguntando? Nós temos colocação em escolas, que a primeira coisa tem que pegar essa molecada, jogar na escola. Primeira coisa. O estudo é fundamental, é importante o estudo. E também a criança aprende rápido a língua, estando dentro da escola. Você vai estar com as crianças e só vai falar a língua E a portuguesa. convivência é boa com as crianças brasileiras, que eles não só são refugiados, né? A escola não é especializada em sírios ou em afegãos. Excelente pergunta. Amei a sua pergunta. O brasileiro, ele é hospitaleiro. O brasileiro, ele é afetuoso, ele é carinhoso também com os estrangeiros. Sem citar o nome, mas há países que não recebem bem o refugiado. Há países que ele tem uma certa barreira, um certo impedimento. Que não é só a linguagem, só a língua. Não, e de a questão receber, de econômica, não né? querer o estrangeiro em seu país. Sim. Não importa o país que seja lá quem for, entendeu? Muitos países criam travas, barreiras econômicas, Exatamente. inclusive. Não para o turista. Turista é bem-vindo em qualquer lugar, mas para Sim. a pessoa que vem para trabalhar. Turista é uma coisa, o refugiado é bem diferente do turista. E as crianças brasileiras, vamos começar pelo nosso ninho, as nossas crianças brasileiras, nos colégios recebem muito bem. Muito. A Batu pode também dizer, através de seus sobrinhos, não? Irmãos também, né, que estão na escola, ou só sobrinhos, Tem irmãs Batu? também. E que estão nas escolas brasileiras. Sim. São muito bem recebidos, não tem nenhum tipo de impedimento, preconceito, nada disso. Então isso ajuda muito o desenvolvimento com as próprias crianças. E adaptação, né? E adaptação, bem colocado, deputado. Porque essas crianças auxiliam seus pais que têm uma certa dificuldade em aprender a nossa língua portuguesa. Não? Os pais que já estão a uma certa idade, a criança aprende muito mais rápido. E por que o nascer de novo? É um nascimento? Exatamente. Experimente nascer de novo. Exato que é isso mesmo. O refugiado perdeu tudo na sua terra natal, no seu país de origem. Seus laços, suas raízes, sua condição econômica. E a sua identidade. Ele perdeu também a sua identidade. A situação econômica dele, muitos que nós conhecemos, numa situação que tinham muito bem privilegiados. Hoje, numa situação totalmente oposta. Adversa. Então, fazemos esse trabalho. Alimentação, o vestuário, médicos. Hoje nós temos médicos voluntários, estamos abertos a mais médicos voluntários. Então, nós temos que levar as crianças, por exemplo, levamos uma das situações para o dentista. Vou falar isso por que do dentista? Não porque a Batu quer se formar dentista, porque ela vai se Deus quiser, vai formar. Depois ela sim. conta dos seus sonhos. É um sonho que ela Batu. tem de ser odontóloga, né? Crianças de 5, 6 anos foram a primeira vez no dentista. Até comentei com um cara mesmo, ele ficou até surpreso com isso. Primeira vez estiveram no dentista. Nunca conheceram. Então, o instrumento do dentista era uma novidade para essas crianças de 5, 6 anos de idade, refugiadas da guerra. Além disso, a colocação de seus pais para trabalharem. Porque o pai, a mãe, alguém precisa trabalhar. Como diz, alguém trabalha em casa, então precisamos colocar, arrumar, de preferência na sua profissão. Mas quando não arruma na sua profissão, nós procuramos colocá-los em trabalho. Capacitando dentro do próprio trabalho. Por exemplo, nós temos um que ele é cozinheiro profissional. Esse nós não conseguimos na área dele, mas conseguimos numa outra área. Qual área? Trabalha numa loja do chamado Brimo, como diz, né? Brimo. Entendeu? Que é uma loja, seja confecções, seja calçados, enfim. Sim. O outro tem uma tal profissão, ourives. Nós conseguimos, graças a Deus, na própria profissão dele de ourives. Porque isso ele vai mantendo a sua própria profissão e ao seu trabalho de conhecimento, não é verdade? E aos que nasceram de novo já estão constituindo uma nova vida. Exatamente. Agora já em outras bases, né, eu deputado? acho que a Baturi poderia perfeitamente narrar a experiência da família dela, que morava bem lá, sim, na Síria, né? Morava numa casa boa, tiveram que abandonar tudo e vir para cá. O que você me falou, contou lá, Baturi? Conta aí para os nossos amigos. Então, tem famílias que, tipo, minha família, ela nasceu uma classe média alta. Aqui, graças a Deus, minha família já tem o suficiente para a gente sobreviver, mas tem também famílias que aqui
vieram de lá e a situação deles aqui é muito péssima por causa de, tipo, trabalho aqui, se tem, você não tem a língua, você vai trabalhar com um salário bem mínimo, eles têm que alugar uma casa, então vai faltar sempre para eles uma coisa. Minha família agora tá classe média mesmo, tá na média, mas tipo, pro meu pai faz assim, muito sentido, porque ele construiu tudo lá e agora tudo destruiu por causa da guerra. E como foi a reconstrução aqui? Que foi rápida em termos... Meu pai, ele tentou muito no começo trabalhar 3 anos que eles estão aqui. 3 né? anos, é? ele tentou muito trabalhar com uma comida, porque ele já tem restaurante lá, restaurante no Egito, e a gente vem pra cá, ele tentou muito até agora, a gente tem um restaurante. Graças a Deus, a gente já tentou muito. Os 2 meses chegamos. que vocês abriram, né? Sim. Mas antes de ter chegado no restaurante, o que seu pai fez? Ele trabalhou de pedreiro? Ele trabalhou de pedreiro, voltou, porque meu pai tem fábricas de granito lá na Síria. Agora ele abriu um restaurante. Olha isso. Olha a diferença, mas tem que trabalhar em qualquer coisa que vai dar certo para você, porque como que nós não estamos na nossa terra, é bem difícil trabalhar numa coisa que já é para nós. Sim. Então, meu pai não tem como abrir aqui uma fábrica de granito. Um dia vai abrir. Tá no se plano Deus da quiser. família, então. Mas agora estamos no restaurante mesmo, ele está pensando em abrir mais um e vai dar certo se Deus quiser. Deputado, só pela oportunidade, o senhor falou que esteve na festa das crianças, né? A linguagem das crianças é universal. Como é que foi essa festa das crianças? É um aí? congraçamento, né? Não é só Exatamente. pessoas, não são filhos de refugiados, tem filhos de refugiados, brasileiros, Exato. paulistanos, é uma confraternização. Sim. Então você vê aquela harmonia, aquela coisa gostosa de convivência. Enfim, é uma experiência que eu passei lá aquela tarde, agradável mesmo, porque isso nos faz com que, viu, Jorge, a gente pare um pouco, faça uma reflexão. Pare de reclamar do nosso próprio Pois é, dia, né? Que o brasileiro muitas vezes é derrotista, né? Exatamente. Fala, não, tá tudo dando errado. Você precisa Se olhar um acreditar. pouquinho para o lado, vai ver que esse Exatamente. país é maravilhoso. Você precisa acreditar, confiar naquilo que você faz, né? Primeiro gostar e saber que você tem aí ao seu redor pessoas que podem, uma hora ou outra, poder estender sua mão. Sim. Isso que é o mais importante. Conviver, Bom, né? isso já vem do seu berço, né? Você é uma continuação desse trabalho de estender a mão. Eu tomo a liberdade de falar isso com o nosso deputado Caramês, e abraçou o projeto nosso, e isso nos dá uma gratidão e muita alegria, porque a preocupação dele também com essas crianças, em todos os aspectos, né? Porque se você abandona os refugiados dentro do país, isso vai causar um caos para nós, Sim. que vivemos aqui. Então você tem que recolocá-los na sociedade, tem que dar todo o suporte de apoio ao refugiado. E quero também acrescentar, Jorge, a Associação Juventude Armênia, ela também tem um trabalho com as nossas crianças brasileiras, que o Caramês sabe, conhece, que é um trabalho principalmente com crianças, jovens, adolescentes, marmanjo, né? 18, 20 Sim. anos também já é marmanjo, que são as nossas crianças brasileiras de risco social. Sim. Então nós temos um trabalho na área de esporte, tentar trazer na área da nossa cultura brasileira, recolocá-los também na nossa própria sociedade brasileira, poder dar um conforto, poder dar uma vida digna a eles, pois também somos brasileiros. Sim. Sani, sobre a vinda para o Brasil, o trabalho e o reconhecimento também dentro da igreja, na igreja presbiteriana da Penha. Fale um pouco da convivência, esse trabalho da igreja que parece que faz para você toda a diferença, não é? Sim, muito diferente, porque aqui minha faculdade bachelorário do comércio. Meu trabalho é contabilidade. Aqui difícil, primeiro eu aprendi... Você trabalha com contabilidade? Sim. Lá no Paquistão, aqui não. Tá. Aqui Contador. aqui é muito difícil, porque eu não tenho RG para pagar bom trabalho. Uma empresa, por exemplo, banco, com uma empresa, eu mando meu currículo. Olha a dificuldade. Ele não responde. Mas Sim. por que também não responde? Ele tem que saber as leis brasileiras, hoje um contador,
para poder Sim. administrar uma empresa, não é? É a língua, são as nossas leis brasileiras. Já estamos enxergando outras barreiras que parecem visíveis para Exatamente. nós. Então não é só a língua. Na profissão dele, que ele lá no Paquistão era contador. Então para ele se tornar um contador aqui, se tornar da sequência na Sim. sua profissão, ele tem que já saber rapidinho a língua, estudar bem a nossa língua e as leis. Para ele poder pegar as empresas e trabalhar administrando aquelas empresas. Não é verdade, deputado? Exato. Entendeu, Jorge? Agora, deputado, quando se fala da proteção legal, ou seja, o refúgio é a proteção legal, não parece que o Estado também, nesse ponto, a gente está falando de igrejas, estamos falando de associações, mas eu digo o Estado, onde é que entra para dar essa proteção legal para o refugiado? Então, eu acho que o Estado, sem sombra de dúvida, deveria encontrar meios para dar guarida. É bom que se explique, Jorge, que o telespectador pode assim estar perguntando para a gente, puxa vida, vocês estão preocupados com os refugiados? E as nossas crianças abandonadas aqui? É que eu sempre digo, cada um tem que fazer a sua parte. Nós, eu lá na minha cidade, enquanto cidadão, enquanto filho de Itapevi, lá, Sarquis, nós também temos uma entidade que chama-se Comitê de Solidariedade pela Vida. Né? É praticamente um renascer de novo. Exato. Onde a minha esposa, Dalvani, administra e toca aquilo há mais de 20 anos. São crianças, adultos, idosos, totalmente em condição mínima de sobrevivência. Risco social. É risco social, exatamente. Então, eu acho que tudo isso nós temos que analisar por esse lado. Cada um fazer a sua parte, como eu disse anteriormente. E aqui na Assembleia, Jorge, eu quero ver se, ou através de um requerimento, ou através de uma indicação, a gente possa encontrar alguma forma de fazer um convênio com essas entidades que dão abrigo aos refugiados, na área da cultura, por exemplo, na área do esporte, né? Integrá-los à nossa sociedade. Será que não faltam políticas públicas? É só uma provocação para o deputado? Ou seja, estamos numa casa de leis, numa Assembleia Legislativa, o maior parlamento do país, depois do Congresso Nacional, Câmara, Senado. Mas, olhando as páginas do Governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social mantém uma casa de passagem chamada Terra Nova. Serviço que funciona 24 horas, oferece acolhimento e encaminhamento para toda a rede, aí, no caso de políticas públicas. Mas parece que o serviço é tão pequeno, deputado. Perto da demanda são... Olha, tudo bem que ela foi inaugurada em outubro de 2014. Essa nota é de 2015, ou seja, já é uma nota antiga, mas só 142 pessoas passaram por lá. Não parece pouco? Então, o nosso programa aqui já está tendo um efeito, está ajudando a divulgar uma coisa que poucos sabem. Poucos sabem que existe. Poucos sabem. Nós aqui, acho que uma grande maioria não sabe desse programa. Já tem um programa. Porque Então, São Paulo acolhe... Terra Nova. Terra Nova. Secretaria de Desenvolvimento Social, Sarquis. Sim. Então, você, como presidente da associação lá, vamos lá, eu vou com você, vamos procurar lá o nosso secretário de Desenvolvimento Social, o Floriano Pêsaro, um prazer. que também eu não sei se ele é libanês ou o que ele é. É primo. Qual é o nome dele? Floriano Pêsaro. É o secretário de Desenvolvimento Social. Ou espanhol? Não. Mas ele, então, ele vai nos atender e tenho certeza que ele vai dar um encaminhamento e pode ser fundamental isso. A gente fala de São Paulo como protagonista, deputado, porque segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, São Paulo é o estado mais procurado. 26% dos refugiados procuram São Paulo. É a porta de entrada a São Paulo. Exato. Sem dúvida. Cidade grande, uma cidade que tem desenvolvimento, é a primeira do país. Toda a arrecadação hoje, a maior que sustenta o Brasil é São Paulo. São Paulo. Com respeito a todas as nossas cidades brasileiras, porque todas são importantes. Todas têm a sua identidade e todas trazem o desenvolvimento para o país. Mas se procura São Paulo, também o porquê que procuram São Paulo? Porque lá tem uma comunidade armênia, tem uma comunidade árabe, tem uma comunidade grega, japonesa, espanhola. Então faz com que isso, por exemplo, os armênios, eles vêm para qualquer lugar que eles vão no mundo, a primeira coisa eles procuram a igreja armênia. Sim. Uma associação armênia, como a nossa, por exemplo. Há um exemplo. sistema de autoajuda, vamos dizer, né? Exatamente, ele procura um point para poder se sentir, digamos, até mesmo protegido. Encontrei um patrício que fala a minha língua. Ele vai me auxiliar, como é que eu faço para poder arrumar um emprego, como é que eu posso alugar um local para morar. Isso acontece com os armênios e com todo imigrante que vem, principalmente para São Paulo, que é a maior concentração das comunidades estrangeiras. E no caso dos sírios, eu preciso perguntar para a Batuli, você já tem a convivência com outros aqui no Brasil, em São Paulo em especial, como é essa convivência?
Ah, sim, com certeza. Onde eu moro tem bastante árabes, libaneses e sírios. E tenho bastante amigos. Mas eu tenho bastante amigos brasileiros, mais do que árabes mesmo, porque eu amo o povo brasileiro. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo o povo brasileiro. Já conheci, eu aprendi com eles, aprendi a liberdade, aprendi como que ser liberdade mesmo, como que eu sinto liberdade. Eu aprendi tudo com eles e acabei assim, eu quero ser brasileira, eu quero ficar brasileira Você também. escolheu o Brasil. Sim. Amo O Brasil também te escolheu. Aliás, Jorge, só um minutinho. E é o a xodó do deputado, né? Não, a Batuli, ela tem uma vontade, não só de ser odontóloga, mas, sobretudo, tem uma participação política. Fale dessa Não, participação. mas eu falei para ela que ela vai ser uma futura deputada um dia, com certeza. Ela tem que começar como vereadora, senão você vai me atrapalhar, tirar voto. Brincadeira, viu, Batuli? A gente vê. Não, mas tem que lembrar também que no parlamento nós temos o Pedro Tobias, né, o que é o Pedro- PSDB, que é libanês de nascimento. Um grande né? deputado, por sinal, viu? Também eu percebi que tem bastante árabes que participam na política. Da política. E eu também já gosto da política, bem de lá, mas como que lá a política lá é bem radical, bem tipo, você vai fazer o que eles mandam, se não tem liberdade nenhuma. Eu não gostei mais, até que eu na Síria queria fazer direito, mas eu não quero mais chegar aqui a odontóloga. Jamais fazer direito. E também achei parte de faculdade que é assim, se eu estudava lá direito, aqui eu não consigo, porque é bem diferente. Sim. A minha irmã mais velha, ela é formada em farmácia. Ela chegou pra cá e não pôde nem trabalhar com farmácia. Ela tá trabalhando agora com o meu pai na restaurante, porque eu acho que é muito importante isso, porque não tem... Você tá falando, ela estudou 6 anos de farmácia, chegou pra cá, perdeu tudo que ela estudou. Não tem validade. Não tem O validade. diploma dela O diploma não tem validade. De qualquer profissional estrangeiro no Brasil não tem a validade. Eu acho que isso aqui é um pouco errado. Tem que colocar alguns lugares para quem tem isso. Já pode estudar mais um ano no Brasil para conhecer as coisas que estão no Brasil, a diferença. Aí convalidar o diploma. O diploma aqui, exatamente. Né? Exatamente. É Uma um coisa- esforço. Exatamente. Aí aí é uma moção que nós podemos estar apresentando para o governo federal. Eu acho até válido. Para que realmente a gente possa, nesses casos, que essa pessoa possa prestar um ano de curso, né, de Sim. faculdade aqui no Brasil e Sim. convalidar o diploma. Sim, porque eu até acho legal, acrescentando a sua sugestão, deputado Caramês, porque o médico, ele se estudou aonde for, ele se formou, ele é médico. Sim. Ele vai saber fazer uma cirurgia plástica, uma tal cirurgia, ele vai saber atender o Ou paciente. vai se especializar no Brasil. É claro. em alguma Agora, o disciplina. que deve de mudar, que tem que até mesmo, por exemplo, contador, advogado, tem que aprender as leis. É uma outra situação, é diferente, entendeu? Mas o médico ele vai saber, o engenheiro ele vai saber, eu preciso fazer O aquela odontólogo é a ponte. mesma coisa. O odontólogo é a mesma coisa, deputado, exatamente. Pois é. Por falar em sonhos, a gente já está numa rodada final de considerações. Seus sonhos, Sani, fala pra gente aí da sua escolha aqui pelo Brasil e que você espera da vida futura. Faculdade É o teu sonho, your dream em Brasil. Your dream. in future. Isso. Ah, sim. Então eu não quero mais voltar lá no meu país. Não quer voltar mais, já Não quero voltar abraçou mais. Sim. o Brasil. Primeiro eu quero aqui faculdade, pagar trabalho bom, porque meu certificado não é validado aqui. Também a mesma coisa, mesma situação. So, eu aprender português, depois aprender contabilidade em português, porque eu sabe só inglês, contabilidade. So, depois aqui todo mundo pessoas muito boa, coração muito boa, muito pessoas pode ajudar, refugiado, Sim. então que o seu O deputado João dictador, Caramês. sim, esse meu amigo, ele fala para mim, Sani, fica triste, Deus abriu porta para você. Com E certeza. eu tenho aqui sozinho, e muito saudade minha família. Sim. Minha mãe, 3 anos. Agora eu só pude ligar com ela.
E quem sabe você bem estabelecido aqui não possa trazer a família Exato, também, né, Sani? Essa é o que Isso é o todos querem. sonho. Ela de fala todo para mim, estrangeiro. Sani, não mais voltar aqui. Porque se eu voltar aqui a pessoa pode pegar para você. Pode morrer. Tá. Ninguém quer isso. Eu preciso perguntar para você, Batuli, já estamos no encerramento aqui, seus sonhos, e fale um pouco para outros refugiados que estão assistindo o programa também, dessa perseverança sua e da sua família. O primeiro sonho que eu tenho, eu espero muito que meu país acabe com essa guerra, e se ela acabou com essa guerra, com certeza eu vou voltar ou para viver lá ou para visitar lá. Eu amo o Brasil. Eu vou estar, quando o Brasil precisar de mim, eu vou estar no Brasil. Quando a Síria precisar de mim, eu vou estar lá. Mas não vou largar lá, porque como que eu aprendi aqui, tem que voltar para lá e ensinar que está lá, como que viver com liberdade, sem preconceito. Mesmo que você fosse chamada para participar da reconstrução do país num momento Sim, de paz. Sim, eu vou lá, porque se eu vou largar lá e todo mundo que já foi para outro país vai largar lá, vai virar uma terra vazia e isso vai continuar. Todo refugiado ter que voltar para o país dele para ensinar as pessoas que estão lá como que sobrevive, como que levanta de novo. Sim. Esse é o primeiro sonho meu. O segundo sonho que eu tenho, continuar meus estudos e ficar com minha família, porque eu não posso ficar sem minha família. E eu quero também que todos os refugiados aqui conseguem chegar a ter os sonhos deles, fazer os sonhos deles. Tem muitas pessoas que querem fazer faculdade, tem muitas pessoas que precisam falar até a língua que eles não conseguem aprender. Tipo, eu acho que tem soluções, fazer cursos para as pessoas aprender. Sim. E esse é o meu sonho mesmo, que eu continue meus estudos, continue a minha vida com paz e liberdade. Não quero mais ditadura, não quero mais ninguém me obriga a fazer uma coisa. Liberdade. É liberdade que eu quero. Palavra que nós começamos o programa e que você está encerrando aqui. Exatamente. Né? Sarkis, vamos às considerações finais. O que faltou dizer é o que todos querem, né? Paz e liberdade em qualquer lugar do planeta. Exatamente. Eu acredito muito no nosso Brasil, sempre acreditei e continuarei acreditando. Há pessoas do bem que se preocupam em desenvolver, mesmo na área da política, como o deputado professor Caramês, que se preocupa. Agradecer ele por ter abraçado o projeto da Associação Juventude Armênia. Quero agradecer em armênio, Shonora Galyutyun, que em armênio é obrigado, por estar assim, concedeu também a preocupação dele, o trabalho dele, o desenvolvimento dele com o nosso projeto Experimente Nascer de Novo. E dizer também que a Associação Juventude Armênia, volto a repetir, também tem um trabalho social com as nossas crianças brasileiras, pois são o futuro da nossa nação. A mensagem que você, como radialista, passa no programa Armênia Eterna, é isso? Armênia Eterna. Armênia Eterna, qual é a Exatamente. passagem? O que você diz para os refugiados que aqui estão no Brasil? Pelas ondas do rádio, vai. Pelas Você está ondas na da TV, rádio. vamos lá. Experimente Nascer de Novo e Armênia Eterna, né? Eternidade. Primeiramente, fé em Deus. Nunca perder a fé em Deus. Deus acima de tudo. Sim. E ser perseverante, mas muito perseverante. A Associação Juventude Armênia tem 32 anos. Caiu do céu, foi fácil? Lógico que não. Sim. Óbvio que não. O programa Armênia Eterna, há 11 anos no ar, com muita dificuldade, mas fé, perseverança. Persista, insista, que provavelmente você terá uma vitória. É isso o meu desejo, não só aos refugiados, ao nosso Brasil, à nossa população brasileira. Aos que fizeram a escolha pelo Brasil, é importante também, né? Aos que fizeram a escolha pelo Brasil. Porque os refugiados estão aí no mundo afora. Tenho certeza, respondendo à pergunta do meu amigo Jorge, fizeram uma escolha boa, num país bom, pacífico, pacificador. Então, posso tomar liberdade, não desrespeitando os países. Eu vou falar o que meu pai fala, que veio de fora. O Brasil é o melhor país do mundo. Então ele pode dizer como estrangeiro. Nós somos suspeitos. Eu nasci aqui. Tenho orgulho de ser brasileiro, descendente de armênios. Então essa é a minha palavra. Fé em Deus e perseverança. O que faltou dizer, deputado? Fechando esse programa, inclusive, com o seu agradecimento aos convidados. Bom, eu quero mais uma vez aqui agradecer, Sarkis, a sua presença, a do Sani, da Batuli, a você, Jorge,
por ter mediado aqui o nosso encontro, a TV Assembleia, a todos os colaboradores. E dizer o seguinte, eu estava aqui ouvindo eles, eu vi o Sani soltar lágrimas dos olhos ali, a Batulli também chorou lá no meu gabinete quando ele contou a história dele. Eu fico imaginando como existem pessoas que não têm coração. Você se lembra daquela foto que chocou o mundo? Sim, do bebê. Do bebê, Kayan, o nome dele, não me lembro bem o nome, mas debruçado na praia porque tinha morrido afogado. Sim. Quer dizer, quem que não chorou ao ver aquela foto? Então, eu pensei naquele momento que, a partir daquele instante, todos aqueles envolvidos que provocaram essa guerra pudessem estar se conscientizando e acabar com a guerra. Sensibilizar e acabar com a guerra. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Foi piorando, Então, né, deputado? Foi piorando cada vez mais. Mas, enfim, é aquilo que o Sarkis falou. Fé em Deus, perseverança, que eu tenho certeza que todos nós haveremos de vencer nessa vida. Voltaremos ao tema, deputado. Muito obrigado por sua presença aqui. Também nossos agradecimentos. Por favor, rapidamente, por favor, que gostaria estamos... de passar a rede experimentenascerdenovo.com e o site experimentenascerdenovo.com e no Facebook Experimente Nascer de Novo. Agradecer a você também, Jorge. Sarkis, muito obrigado. Nós e as portas da TV Assembleia SP estão abertas para recebê-los aqui e voltar para um tema tão Agradecer candente. aos operosos colegas aqui também presentes aqui. Xonora Galhutiun também, a vocês todos. Né? Obrigado, Sarkis. Obrigado, Sani. Obrigado. Obrigado, deputada. Obrigado por sua audiência. O Assembleia Convida fica por aqui. Até a próxima oportunidade. Eu espero você.